Que a graça e a paz do Senhor repousem sobre todos vocês, todos nós, povo do Senhor, que aqui está reunido hoje para glorificar o nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Povo de Deus, quero convidá-los para abrir sua Bíblia no Salmo de número 12. O Salmo 12 fala, a poesia de Davi traz o pedido de auxílio contra a falsidade. É o título que foi dado a este salmo, e ele é dirigido ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Então vamos. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Como dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Que Deus nos abençoe. Você já parou um tempo para observar as pessoas? Eu me lembro de que antigamente as pessoas se posicionavam na janela da sua casa observando a rua. Hoje, isso é dispensável, nós temos câmeras e nós podemos resgatar uma porção de coisas por meio das câmeras. Podemos recordar as coisas que aconteceram durante o tempo e assim desbaratar a mentira. Hoje em dia, a internet tem sido instrumento para colocar as pessoas em conflito com elas mesmas. Porque em determinada época das suas vidas, elas disseram alguma coisa que não cumpriram. E agora é possível saber que elas não cumpriram, porque o passado está sendo resgatado e de repente nós descobrimos uma coisa absolutamente óbvia, que é o ser humano é falível e pecador. O ser humano não é digno de confiança. Alguém vai dizer aqui, mas eu sou digno de confiança. É e não é. Eu cito, por exemplo, o caso de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi tem algumas passagens na sua vida que são desastrosas, o que comprova que, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, era um homem sujeito a cair. O apóstolo Paulo disse com toda clareza: quem pensa estar de pé, veja que não caia. O que isto realmente significa? Significa que quando estamos diante de um paradigma extraordinário que é o Senhor Deus, e a sua santidade, e a sua palavra, com certeza, nós precisamos do seu auxílio a cada momento
para não cairmos em erros que vão mostrar toda a nossa finitude. Quando o salmista escreveu este salmo, ele provavelmente estava vivendo um tempo muito angustioso, um tempo de muita dificuldade. Provavelmente pode ter sido no tempo em que ele era perseguido por Saul, ou então o seu próprio filho Absalão, que o perseguiu também, ou então em outras situações onde ele inclusive morou em terra estranha. De qualquer maneira, a pergunta que parece existir neste salmo é: que mundo é este que nós vivemos? O quão verdadeiros são os seres humanos? O quanto os seres humanos são honestos? Até que ponto nós podemos confiar numa pessoa? Eu sei que muitas vezes, as pessoas nos traem. Muitas vezes as pessoas falam coisas que nós pedimos segredo. Muitas vezes as pessoas se aproveitam da nossa fragilidade para pisar sobre nós. Muitas vezes nós nos sentimos prejudicados, mas tem o outro lado. Muitas vezes nós somos os oportunistas. Nós somos as pessoas que traem os outros por meio da nossa negligência ou por meio do nosso suborno, da nossa soberba, quero dizer, por meio de várias situações que nós vivemos. Que mundo é este, Senhor? O salmista diz assim: já não há quem seja piedoso. A piedade aqui não está se referindo ao fato da pessoa dar esmolas, porque existem muitas formas da gente ajudar pessoas sem que haja o temor de Deus, mas a piedade aqui está ligada ao ato de nós andarmos com Deus e de executarmos obras que são para a glória de Deus. Toda vez que nós nos orgulhamos daquilo que fazemos, isto, a despeito de ser muito bom para os outros, não atende o requisito da glória de Deus, e por isso é uma obra considerada não válida para efeito do nosso galardão. Que mundo é este, Senhor? A fidelidade, a lealdade desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Esse é o mundo que Davi está enxergando. Ele está com um círculo cada vez menor de amigos, exatamente pelo fato de que esses amigos íntimos que o elogiam, que estão ao seu lado e declaram o seu apoio, na verdade também são seus traidores, porque vão a alguém que persegue Davi para denunciar o comportamento de Davi, agentes duplos. E Davi escreve então no versículo 2, que eles falam com falsidade uns aos outros, eles falam com lábios bajuladores e coração fingido. Eles são vaidosos, eles são irresponsáveis, eles têm uma conversa escorregadia, eles têm um coração dividido, eles são pessoas duvidosas. Quando a gente pensa nessas pessoas, não são os piores criminosos da terra, são os seres humanos normais, que defraudam a si mesmos, defraudam o seu casamento, defraudam a sua família, defraudam o seu trabalho, defraudam os impostos, defraudam a obediência às leis. E nós somos essas pessoas. Quando Davi falava dessa gente, ele não falava dos mundanos,
dos idólatras de outros países, ele falava do seu próprio povo, ele falava da sua própria gente. É como se ele falasse da igreja, porque é na igreja que eventualmente a gente encontra a falsidade. Isso é muito grave. E nós nos desapontamos com os irmãos de fé, justamente por conta do fato de que nós não enxergamos uma vida compatível com o discurso. Pastores caem, presbíteros caem, diáconos caem, por conta disso. Lideranças de igrejas que nós conhecemos no nosso tempo caem, porque não houve transparência, não houve sinceridade, houve falsidade. E há muitos cristãos decepcionados com a igreja por conta disso. Quando eu olhei este salmo pela primeira vez, reverendo Luiz, eu disse assim, é o nosso país, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. Mas lendo e relendo, eu vi uma coisa interessante. Davi não está falando das outras nações, Davi está falando de Israel, o povo de Deus. Então, o sermão é para mim e para você. E Davi diz que a soberba dessa gente é tão grande que Deus, os princípios e valores e o temor que se deve a Ele não são necessários. A gente pode passar a vida vivendo por nossos princípios e valores, deixando Deus em segundo plano, com uma falsa segurança que vem da seguinte pergunta: quem é Senhor sobre nós? Eu sou de Deus, mas eu faço o que eu quero. Essa filosofia está errada. Esta forma de olhar está errada. Eu não preciso orar, eu não preciso ler a Escritura, eu posso viver até sem a igreja, não faz a mínima diferença, porque eu sei que Deus existe e eu creio nele. Isto pode ser uma coisa absolutamente perigosa, danosa para a sua vida, porque você está se enganando. Você precisa do Senhor em primeiro lugar na sua vida, amá-lo de todo o coração. Você precisa da Escritura, porque ela é a verdade que ilumina o seu caminho como cristão. Você precisa da igreja, porque somos membros uns dos outros, e é por esta comunhão, por esta vivência, que nós crescemos na fé. E meus amados irmãos, qual é então a exclamação do salmista? Ele diz assim: salva-nos, é o começo, salva-nos, Senhor. Só tem alguém que pode mudar todo este comportamento, é o Senhor na nossa vida. É o Senhor batendo fortemente nos nossos erros. Nós vimos no boletim de hoje uma lista imensa de coisas que nós podemos fazer diante da situação de pecado, de quebrantamento, de confissão, de derramamento, de confiança, de abandono das coisas que nós praticamos. Eu sei que é difícil fazer isso, mas é o que a palavra de Deus nos diz para fazer, e é por meio desta disposição de coração, de nos abrirmos para o Senhor, que efetivamente Deus pode fazer alguma coisa e nos mudar. O coração soberbo Deus despreza, mas o coração humilde Deus abençoa. E meus queridos irmãos, a gente se lembra que Davi se juntou a Moisés, a Samuel, a Josué, aos profetas do Antigo Testamento, ao próprio Senhor Jesus Cristo, aos apóstolos todos, porque todos estes escritores das Escrituras notaram que a vida humana,
que a vida do povo de Deus carece de santidade, carece de honestidade, carece de eliminar a falsidade que existe. Então é muito sério esse aspecto do Salmo. Mas Davi prossegue, e nesse momento do Salmo, a partir do verso 5, neste momento do Salmo, existe uma intervenção de Deus. Dos salmos que nós já estudamos até agora, este é o primeiro salmo em que existe um oráculo. O que é um oráculo? Um oráculo é quando o próprio Deus toma a palavra. Uma revelação dada a Davi, seja por meio dos profetas que o rodeavam, seja por meio dele mesmo, inspirado pelo Espírito Santo. O fato é que Deus se pronuncia, do mesmo jeito que Deus se pronunciou a Jó por um redemoinho, uma revelação do pensamento de Deus. Aqui vem o pensamento de Deus, diante de toda a falsidade, diante de toda a arrogância humana, o que é que Deus fala? E Deus fala assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Maravilhoso, meus queridos irmãos. Há algumas implicações aí. O texto não fala disto, mas o texto dá a ideia muito clara de que Deus sabe da sua vida. Tudinho. Todas as coisas que você necessita, todas as coisas às quais você se escraviza, todas as coisas das quais você é deficiente, todas as coisas que você aspira, enfim, Deus tem um perfeito diagnóstico da sua existência. Ele não precisa de aparelho médico nenhum destes instrumentos que nós usamos para vasculhar a saúde do nosso corpo físico, porque ele discerne os pensamentos, ele discerne as intenções do coração. Não é possível a gente se esconder, não é possível a gente esconder um sentimento, aquele sentimento de necessidade ou aquele sentimento de desprezo, aquele sentimento de mentira ou aquele sentimento de verdade. O bonito daqui é que Deus diz: eu me levantarei agora, eu me levantarei agora e eu vou intervir. Vocês percebem que o que faz Deus intervir não é a oração de Davi, mas é o propósito divino de Deus trabalhar na vida das pessoas de acordo com o seu plano redentivo. Ou seja, Deus tem por objetivo que cada um de nós seja semelhante a seu Filho Jesus Cristo. E Ele vai exercer toda a disciplina necessária, Ele vai exercer toda a misericórdia necessária para apurar a gente e para fazer da gente pessoa digna de receber o nome do Filho dele. Isso é a graça de Deus. E quando olhamos para este trecho, nós também verificamos que Deus vai resolver o problema da vida da gente. Porém, a salvo, diz o trecho, aquele que anseia por ser salvo. Você quer ser diferente? Você quer não ser contado entre as pessoas falsas? Você não quer ser contado entre as pessoas soberbas? O seu caminho é dizer: me salva, Senhor. Eu não estou falando de salvar
do ponto de vista da redenção. Eu estou falando de me salvar de ser um crente vazio, de ser um crente fraco, de ser um crente deprimido, de ser um crente enganoso, de ser um crente ridículo, que só leva o nome de crente, mas não tem nada a ver com ser crente de fato, como Cristo foi. E meus queridos irmãos, então, nós temos que nos lembrar que Davi está lembrando agora, no verso 6, que ao contrário da nossa palavra que pode falhar, a de Deus não falha. A palavra de Deus não falha, porque ela é refinada, ela é purificada, ela é santa, ela não erra. E quando nós pensamos na palavra, nós não devemos nos limitar à escritura que está na nossa mão. Nós devemos pensar que a palavra veio à terra, tornou-se homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, como nós cantamos agora. E Hebreus nos declara que Deus falou de muitos modos, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, se a palavra de Deus não erra, Jesus Cristo, que é a palavra, não erra. E quando a palavra de Deus nos diz que Deus está livrando o seu povo, mesmo que eu não veja agora, mesmo que eu considere que aquilo que Deus está fazendo demora muito para acontecer, fique tranquilo, não vai acontecer na minha hora, vai acontecer na hora dele. Mas ele vai fazer o que ele sempre se propôs a fazer, não porque ele é ditador, mas porque ele é amoroso, e porque ele se compadece da nossa fraqueza, e ele cumpre o que promete. Então, que mundo é este, Senhor? É um mundo falso, é um mundo impiedoso. Ele vai continuar existindo? Vai. O Salmo diz no verso 8 que os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Eu sei o que eu estou falando, porque as visualizações dos nossos sermões, dos nossos cultos, são 250, 300 visualizações, mas você pega qualquer pessoa que canta qualquer banalidade por aí, 1,5 milhão de visualizações em pouco tempo. O mundo está sedento disso, precisando disso, e às vezes nem nós mesmos olhamos os sermões da nossa igreja. Que mundo é este, Senhor? Então, ouçam o que Deus diz, e Deus diz que não é homem para mentir. Deus enfatiza que está presente no mundo, Deus enfatiza que está atuante no mundo, e Deus enfatiza que sabe exatamente onde quer chegar. Ou seja, Deus não é segundo o deísmo, Deus não é segundo o teísmo aberto, mas Deus é segundo a sua vontade perfeita. E quando nós chegamos no final do Salmo, a nossa vida vai ser guardada em meio à confusão. É o que Davi está dizendo quando ele diz assim: sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Você acredita nisso? Quando nós observamos o Novo Testamento, nós vemos que os apóstolos, especialmente alguns
que foram mais intensos na pregação, eles sofreram muito. E eu queria, nesta parte, simplesmente repetir o que o apóstolo Paulo disse ao seu discípulo Timóteo, lá na segunda carta. Vocês podem, por favor, ir para lá? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa foi a última carta que ele escreveu antes de ser executado. O capítulo 3. E eu creio que ele interpreta perfeitamente as palavras de Davi quando fala destas coisas aqui. O trecho que vai do versículo 10 ao versículo 13. E diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri. Mas o que diz o texto? O que diz o texto? Viu? Viu? Ele sofreu perseguição? Sofreu. Por quê? Porque ele foi sincero no meio de uma geração não sincera. É isso que nós temos que ser. Agora, ficamos com medo das perseguições? Se ficamos, vamos abrir o coração para ele e dizer: Senhor, eu tenho medo de ser perseguido. Conte para ele isso. Mas não perca o rumo da verdade, em nenhum momento. Porque o próprio Paulo diz assim: quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Eu continuo vivo. Em outro lugar ele vai dizer assim: se eu morrer vai ser melhor, porque lá com Cristo vai ser melhor. Ele não tem amor pela vida física, ele tem amor pela causa. Ele trocou o amor da vida física pelo amor à causa, pelo amor ao Evangelho. Aí a gente compreende como é que uma pessoa sobrevive nas perseguições, porque ela não tem, é claro que ela tem que ter cuidado, mas, e aí Paulo vai dizer aqui: na verdade todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos, e eu não quero ser contado entre os perversos, nem os impostores, não quero ser contado entre essa gente. Os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É o que diz o Salmo. O Salmo nos aponta exatamente para este fato. Os ímpios estão por toda parte. Não importa, você está aqui. E você tem um Deus que te ama. Quando você olha para este mundo e não se conforma com ele, você está dentro do propósito divino de glorificar o nome dele. E não importa que te persigam, Deus vai te livrar. Do mesmo jeito que Deus, naquele oráculo, afirmou. Na verdade, Deus já nos livrou, porque Jesus Cristo trouxe vida eterna a todos quantos confessam o seu nome. Se nós falecermos agora mesmo, se houver um cataclisma aqui, e cair a laje em cima da nossa cabeça, para onde nós vamos? Com o Senhor. Amém? Amém. Com o Senhor. Amém. Até as crianças vão com o Senhor, claro. Então eu quero terminar esta reflexão lendo para vocês algumas notas de Matthew Henry, que diz assim: nós temos um Deus a quem nós podemos clamar, ao qual podemos suplicar,
e esperar pela mudança de tudo que nos perturba. Segundo lugar, certamente Deus castigará e reprimirá todos os homens falsos e orgulhosos. Em terceiro lugar, Deus livrará o seu povo da opressão. A sua ajuda é concedida nas ocasiões mais oportunas, ainda que os homens sejam infiéis. Deus é fiel, o Senhor é fiel, e é por conta da fidelidade do Senhor que nós devemos agora nos despojar de tudo quanto temos para participar da ceia do Senhor. Então abra o seu coração para confessar ao Senhor a sua própria falsidade, a sua própria negligência, e se aproxime da mesa do Senhor, porque o Senhor fala por meio dela. Que Deus nos abençoe.